Salve, salve galerinha do oitavo ano. Bom dia a todos. Hoje o nosso conteúdo será sobre o ciclo da borracha na Amazônia, tá, gente? Pessoal, aí na semana passada nós falamos um pouco sobre a questão da ocupação da nossa região, a sua colonização pelos portugueses, da exploração das drogas do sertão, a instalação na nossa região de fortificações e missões religiosas para ajudar na colonização da Amazônia. E hoje, seguindo aí os nossos conteúdos, a gente vai tratar sobre a economia da borracha na Amazônia, tá, gente? Vamos falar primeiro sobre a primeira fase de exploração e mais lá para frente nós vamos falar um pouco sobre a segunda fase de exploração, tá? Então, o ciclo da borracha na Amazônia, ele se desenvolve mais ou menos entre 1870 até mais ou menos 1910. Foi um período de grande exploração desse recurso natural na nossa região, que transformou a Amazônia numa das áreas econômicas mais importantes do mundo, tá? Porque a borracha ela passou a ter uma grande utilidade no mercado internacional. Como a gente pode ver aqui nesse breve texto, a utilização da borracha foi desenvolvida em função das diversas descobertas científicas promovidas durante o século XIX. Inicialmente, o látex ele era comumente utilizado na fabricação de borrachas de apagar, seringas e galochas, que são botas. Anos mais tarde, os estudos desenvolvidos pelo cientista Charles Goodyear desenvolveu o processo de vulcanização através do qual a resistência e a elasticidade da borracha foram sensivelmente aprimoradas. Então, esse processo de vulcanização do látex permitiu que a borracha resistisse às variações de temperatura, ao calor e ao frio, tá? Dando dessa maneira mais resistência a esse recurso. O Charles Goodyear ele inventou esse processo e logo depois um outro cientista, o cientista Dunlop, inventou o pneu. E aí a invenção da vulcanização do látex, dando mais resistência à borracha, e a invenção do pneu deram mais utilidade à borracha, porque nessa época já a indústria automobilística estava começando a surgir e a borracha começou a ser amplamente utilizada na produção de pneus. Mas não só isso, tá, gente? Tem também aparelhos hospitalares, na atividade industrial, nas correias das máquinas, para serem utilizadas nas correias das máquinas. Então a borracha ela passou a ter uma ampla utilidade no mundo. E a nossa região era a região que tinha a maior quantidade de árvores de seringueira, que era a principal fonte de extração desse recurso, tá? Como eu falei agora aqui para vocês, a vulcanização possibilitou a ampliação dos usos da borracha, que logo seria utilizada como matéria-prima na produção de correias, das máquinas, mangueiras e sapatos. A região amazônica, uma das maiores produtoras de látex, se aproveitou do aumento, transformando-se no maior polo de extração e exportação de látex do mundo, né? No curto período de 3 décadas, entre 1830 e 1860, a exportação do látex amazônico foi de 156 para 2.673 toneladas. Então, a borracha ela passou a ser um recurso dos mais importantes no mundo, tá? Com uma matéria-prima amplamente utilizada na atividade industrial. E a nossa região, com uma imensa floresta, era a área natural onde existiam muitas seringueiras que era de onde era extraído látex, com uma goma branca, do qual se produz a borracha. O látex é essa goma branca aqui, que é retirada da seringueira, são feitos esses cortes na árvore de seringueira, e essa goma, posteriormente, ela é transformada na borracha. Então aqui a gente vê, como é que é feita essa extração, né? Essas árvores de seringueira elas estavam espalhadas pela floresta.
Aí depois que o látex era extraído, ele era colocado ao fogo e daí ele ficava dessa maneira aí nessas pelotas, né, nessas bolas brancas, né, que depois ganhavam esse aspecto aí porque ela era exposta ao fogo. Aí o látex acabava mudando de cor, né, ficando escuro por causa da ação do fogo. Olha aí, um polo de armazenamento de borracha, muita borracha aí, né? Quem extraía a borracha era o chamado seringueiro. O seringueiro ele se embrenhava no interior da floresta, né? Às vezes ele ficava um mês no meio da floresta extraindo látex. O dono da, o dono da propriedade onde haviam essas seringueiras era o chamado seringalista. E a área de extração do látex era o chamado seringal, né? O seringal era uma propriedade, né, no meio da floresta, onde o seringueiro trabalhava. O seringalista, também chamado de barão da borracha, esse era quem de fato ganhava, lucrava com a exploração do látex. Porque durante a exploração do látex vieram milhares de pessoas para a Amazônia, especialmente nordestinos. Esses nordestinos eles foram violentamente explorados pelos seringalistas, porque para eles chegarem na Amazônia eles eram trazidos para os seringais que ficavam espalhados pela floresta, né? E aí eles eram contratados, muitos nordestinos, né? Eles iam de barco para os seringais e ao chegar no seringal ele precisava adquirir ferramentas, alimentos para ele se manter. Só que tudo isso quem vendia para o seringueiro era o seringalista, no chamado barracão, e a preços exorbitantes, altíssimos. Então o que acontecia? Quando o seringueiro começava a trabalhar na extração do látex, ele já contraía uma enorme dívida. Essa dívida era a passagem que o seringalista pagava para ele ir para o seringal, e todas as ferramentas, alimentos que ele precisaria consumir quando ele chegava. O nordestino, na maioria das vezes, ele não sabia disso, que ele já ia entrar com essa enorme dívida. Ele pensava que ele ia ser um trabalhador normal, que ia ganhar, receber seu salário. Então, o que acontecia? O seringueiro ele já começava com uma enorme dívida e ele não conseguia pagar essa dívida, porque no mês seguinte, o que ele ganhava não dava para pagar a dívida que inicialmente ele contraiu. Só que ele precisava de novas ferramentas, mais alimentos, e aí ele comprava novamente num barracão a preços altíssimos e a dívida ia sempre aumentando, 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 aumentando. E acontecia que na maioria das vezes os seringueiros eles acabavam quase se transformando em trabalhadores escravos, só que trabalhavam só para pagar suas dívidas. E se tentassem fugir, eram mortos, né? Então era uma situação de violenta exploração. Esse sistema ele ficou conhecido como sistema de aviamento, né? Onde o seringalista aviava, ou seja, vendia fiado para o seringueiro a preços absurdos, altíssimos, gerando dívidas astronômicas que prendiam o seringueiro à produção, né? Então a Amazônia, aqui o que eu falei, olha, centenas de milhares de imigrantes cearenses e nordestinos, ora expulsos pelo flagelo da seca do sertão, ora atraídos pelo apetite da seringa, vieram para a Amazônia. Talvez na história das migrações humanas jamais se tenha registrado drama de igual proporção, somente comparável aos dos judeus no seu êxodo, diáspora e perseguição milenar, ao dos povos africanos nos porões dos navios negreiros e nas senzalas da Casa Grande, das tribos indígenas expulsas de suas terras após a destruição de suas culturas. Então muitos nordestinos iam para a Amazônia fugidos das secas, ou mesmo atraídos pelo sonho de enriquecer explorando o látex. Não passava de um sonho. Quem lucrava de fato eram os seringalistas. Estes sim ganhavam muito dinheiro, existiam nas principais cidades da Amazônia, que eram Belém e Manaus, bancos, né, que financiavam, davam financiamento para os seringalistas para eles aumentarem a sua produção. Existiam as chamadas casas aviadoras que compravam o látex produzido e exportavam especialmente para a Europa e os Estados Unidos.
tá? Então aqui Belém foi um polo dentro do período de exploração da borracha. E dentro do período de exploração da borracha, Belém e Manaus viveram um período que ficou conhecido como a Belle Époque, ou Belle Époque. Vamos ler esse texto aqui. Na era da borracha, o ciclo da borracha, Belém vivenciou a Belle Époque, momentos de luxo e glamour. Belém e Manaus eram na época consideradas as cidades brasileiras das mais desenvolvidas e uma das mais prósperas do mundo, principalmente Belém, não só pela sua posição estratégica, quase no litoral, mas também porque sediava o maior número de residências de seringalistas, casas bancárias e outras importantes instituições. Então, esse período da Belle Époque, ou Belle Époque, foi um período em que Belém e Manaus tentaram implementar um estilo de vida baseado no estilo de vida francês. Então, tanto em Belém quanto em Manaus, as pessoas se vestiam dessa maneira, no estilo francês, europeu. Foram construídas diversas grandes obras, teatros, como por exemplo aqui o Teatro Amazonas, em Manaus, o Teatro da Paz em Belém, que sediavam peças musicais, né? Para atender aos luxos dos barões da borracha, foram construídas grandes praças, palacetes, se instalaram cinemas, energia elétrica, bondes nessas duas cidades, né, Belém e Manaus. Então foi um período de grande glamour na história dessas duas cidades, né? Belém, por exemplo, foi a primeira capital do Brasil a oferecer aos seus habitantes bondes elétricos e iluminação pública, hein? Primeira, antes até do que São Paulo e Rio de Janeiro, para vocês verem a grandeza dessas duas cidades. Então foi um período de apogeu da nossa região, representado por essas duas cidades. Agora, o período da exploração da borracha teve seu apogeu até mais ou menos 1910. Só que o que aconteceu? Alguns contrabandistas ingleses contrabandearam sementes de seringueiras para as suas colônias que ficavam na Ásia, na Malásia, na Indonésia, e lá fizeram plantios de seringueira. Isso é mais ou menos no início do século XX. Aí houve um período para que essas árvores crescessem, e aí lá por volta de 1912, os ingleses começaram a produzir o látex. Só que a produção inglesa foi muito maior do que a produção amazônica, porque na Amazônia as árvores elas estavam espalhadas pela floresta e era difícil a coleta do látex. Nas colônias inglesas não, foi feito plantio de seringueiras, as seringueiras plantadas como se fosse um plantio de qualquer outro vegetal. Então a extração, a exploração era muito mais rápida. Então a produção das colônias inglesas, quando ela começou a acontecer, foi logo 3, 4 vezes maior que a da Amazônia. E a Amazônia não conseguiu concorrer com a borracha produzida nas colônias inglesas e acabou entrando em decadência. Muitos seringais foram abandonados, seringueiros perderam emprego, muitos seringalistas até mesmo se suicidaram porque não conseguiram pagar dívidas que tinham com bancos. Então foi um período assim tenebroso de decadência para a nossa região, tá, gente? Então o ciclo da borracha foi um período de grande glamour, riqueza para a Amazônia, mas período curto, de mais ou menos 40 anos. E muitos seringueiros acreditavam que esse período nunca ia acabar e não investiram recursos econômicos em outras atividades, como por exemplo a atividade industrial, né? Ficaram presos na produção do látex. Quando a decadência veio, quando a concorrência veio, eles simplesmente não tinham alternativas e acabaram ficando sem saída, ficando sem ter um outro modo de gerar riqueza, presos apenas à extração do látex. Não houve uma visão de futuro aqui na nossa região, faltou essa visão de futuro, a imaginar que um dia pudesse haver uma decadência da borracha e eles poderiam investir em outro negócio. Não tiveram esse empreendedorismo, essa visão de futuro, tá? Então é isso, gente. Façam a atividade que eu enviei para vocês, que está junto com o texto, tá? Depois eu vou pedir para vocês me enviarem. Espero ter contribuído, tá? Se cuidem. E é isso aí, gente. Wakanda Forever, tá? Tchau.